Boa noite. Que a paz do Senhor alcance a sua casa neste momento. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e visite profundamente a sua vida nesta noite. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Respire fundo. Acalme o seu coração e declare comigo, com toda a sua fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você crê nessa palavra, permaneça comigo até o final, porque essa oração foi preparada para uma área muito específica da sua vida, a sua vida financeira. Nesta noite, Deus colocou algo muito forte no meu coração. Enquanto eu me preparava para estar aqui com você, senti claramente a direção do Espírito Santo para fazer uma oração de libertação. Sim, uma oração de libertação das dívidas opressoras. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: é exatamente disso que eu preciso, porque existem dívidas que são apenas compromissos do dia a dia, contas mensais, boletos, despesas que mesmo com esforço conseguimos administrar. Às vezes aperta daqui, às vezes falta dali, mas a pessoa consegue pagar, consegue respirar, consegue seguir em frente. Porém, existem dívidas que não são apenas números, são pesos, são correntes invisíveis, são fardos emocionais, são dívidas que roubam o sono, a paz, a alegria e até a esperança. Essas são as dívidas opressoras. E eu sei que talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Talvez ninguém saiba, talvez você sorria durante o dia, talvez você diga que está tudo bem, mas quando a noite chega, seu coração aperta, a mente não para, os pensamentos correm sem descanso. Como eu vou pagar? De onde vai sair o dinheiro? Como eu vou sustentar a minha casa? Como eu vou comprar o remédio? Como eu vou colocar comida na mesa? E é exatamente nesse ponto que a alma começa a se sentir esmagada, porque a dívida opressora não mexe apenas com o bolso. Ela mexe com a mente, com o emocional, com o físico, com a fé. A Bíblia nos mostra algo muito forte em Provérbios 22. Ela diz assim: o que toma emprestado torna-se servo do que empresta. Olha a profundidade dessa palavra. Quando a dívida sai do controle, a pessoa passa a viver como serva daquele problema. O telefone toca e o coração dispara. Uma mensagem chega e a ansiedade aumenta. O banco liga, o cobrador insiste, o aluguel atrasa. As ameaças começam e a paz vai embora. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez o telefone tenha se tornado um motivo de medo. Talvez você já não consiga descansar. Talvez você esteja cansado de fingir força. E eu quero falar algo profético ao seu coração nesta noite. Deus vai entrar com providência na sua vida. Essa situação não será eterna. Esse deserto financeiro não será o seu fim. O Senhor é especialista em abrir caminhos onde não existe saída. Ele é Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus que supre, o Deus que faz o impossível acontecer. Porque eu sei que existem pessoas que não devem porque querem. Devem porque a porta fechou, porque perderam o emprego, porque a renda diminuiu, porque surgiu uma emergência, porque a doença chegou, porque a crise bateu na porta. E então a pessoa entra em um ciclo de sofrimento. Uma conta chama outra, uma dívida gera outra dívida. Como a própria palavra nos ensina, um abismo chama outro abismo. O problema financeiro começa, depois vem a tristeza, depois a ansiedade, depois a angústia, depois o medo, depois a insônia e muitas vezes a depressão. É um peso que vai consumindo a alma. E não para por aí. A falta do dinheiro afeta a família, afeta o casamento, afeta os filhos, afeta a paz dentro de casa. Às vezes o casal se ama, mas o problema financeiro começa a gerar discussões. Não porque falta amor, mas porque a pressão é grande demais. Imagine uma mãe vendo faltar o leite do filho. Imagine um pai sem saber como comprar um remédio urgente. Imagine abrir a geladeira e encontrar apenas água, uma cebola, um tomate e olhar para a criança sem saber o que dizer. Isso machuca, isso dói, isso oprime.
E é por isso que esta oração de hoje é tão necessária. Porque Deus quer quebrar essa opressão financeira sobre a sua vida. Ele quer arrancar esse peso da sua mente. Ele quer restaurar a sua paz. E nesta noite, nós vamos nos apoiar em uma das palavras mais poderosas da Bíblia, o Salmo 23. O Salmo da provisão, o Salmo do cuidado, o Salmo da abundância, o Salmo que muda ambientes espirituais, o Salmo que traz descanso para a alma. Porque quando Davi declara, "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", ele não está apenas recitando uma frase bonita, ele está fazendo uma declaração profética. Ele está dizendo, mesmo no vale, Deus cuida de mim. Mesmo na escassez, Deus não me abandona. Mesmo em meio à luta, o Senhor é a minha fonte. E eu quero que essa palavra entre no mais profundo do seu coração agora. Repita mentalmente comigo. Nada vai faltar. Deus vai prover. A porta vai se abrir. A resposta vai chegar. O milagre financeiro está sendo gerado. Porque aquilo que hoje é aperto, Deus pode transformar em fartura. Aquilo que hoje é desespero, Deus pode transformar em testemunho. Aquilo que hoje parece impossível, amanhã será motivo para você glorificar o nome do Senhor. Continue comigo, porque agora vamos entrar na parte mais forte desta oração, a oração profética de quebra das dívidas e liberação da provisão. Agora eu quero que você permaneça comigo por mais alguns minutos, porque este é o momento em que a sua fé precisa falar mais alto do que o seu medo. Talvez nos últimos dias, a única coisa que você tenha ouvido sejam notícias ruins, cobranças, pressões, portas fechadas, respostas negativas. Talvez você tenha chegado ao ponto de pensar que não existe mais saída. Mas escute com muita atenção o que eu vou te dizer agora. Quando os recursos da terra acabam, os recursos do céu começam a agir. O que para o homem parece impossível, para Deus continua sendo apenas mais um milagre. Foi assim com a viúva que tinha apenas um pouco de azeite. Foi assim com o povo no deserto, quando não havia pão. Foi assim com Pedro, quando a rede estava vazia. E será assim na sua vida, porque Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o mar, multiplicou pães e derrubou muralhas, é o Deus que está ouvindo essa oração agora. Talvez a sua luta não seja apenas uma conta atrasada, talvez seja um acúmulo de meses. Cartão de crédito, empréstimo, aluguel, parcelas vencidas. Talvez você esteja se sentindo sem forças, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa fase não vai definir o seu futuro. A sua história não termina na escassez. A sua história não termina no aperto. A sua história não termina no constrangimento, porque Deus está preparando uma virada. E muitas vezes a virada começa dentro da alma. Antes de mudar o lado de fora, Deus fortalece o lado de dentro. Ele cura a mente. Ele renova a esperança. Ele levanta a fé. Porque uma mente cansada não consegue enxergar saída, mas uma mente tocada por Deus volta a acreditar. E é por isso que agora eu quero conduzir você a um momento profundo de oração. Se puder, feche os seus olhos por alguns segundos. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Nem pão, nem provisão, nem oportunidades, nem portas abertas, nem socorro, nem livramento. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra agora na vida financeira desta pessoa. Visita esta casa, visita esta família, visita este coração aflito. Tu conheces as contas que estão sobre a mesa. Tu conheces os boletos vencidos. Tu conheces as noites sem sono. Tu conheces as lágrimas derramadas em silêncio. Senhor, quebra agora toda a opressão financeira. Repreende todo espírito devorador, todo espírito de miséria, todo espírito de atraso, todo ciclo de perdas, toda porta fechada, toda estagnação. Em nome de Jesus, seja quebrada agora. Eu declaro que uma nova porta de provisão está se abrindo, uma oportunidade inesperada, uma resposta que parecia distante, uma solução que só poderia vir do alto, porque Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que antecipa a necessidade do Teu Filho, o Deus que não deixa faltar. Pai,
Onde houver escassez, libera abundância. Onde houver medo, libera paz. Onde houver desespero, libera esperança. Onde houver dívida, libera recursos. Em nome de Jesus. E eu sinto no meu coração que existem pessoas ouvindo esta oração que já estavam no limite, pensando em desistir, pensando que não aguentariam mais. Mas Deus manda te dizer nesta noite: eu ainda estou no controle. A luta é grande, mas eu sou maior. A dívida é pesada, mas o meu poder é infinito. O problema é real, mas a minha providência também é. Acalme o seu coração. O céu está trabalhando por você, mesmo quando você não vê, mesmo quando parece silêncio, mesmo quando nada parece mudar. Deus está movendo circunstâncias, Deus está tocando pessoas, Deus está abrindo caminhos, porque o milagre muitas vezes começa no invisível e depois se manifesta no natural. Por isso, não desista agora. Não entregue a sua esperança. Não abandone a sua fé. A sua vitória pode estar mais perto do que você imagina. Talvez Deus esteja preparando uma porta de emprego, talvez uma promoção, talvez um negócio, talvez uma resposta financeira inesperada, talvez uma solução que você nem imaginou. Porque Deus trabalha além da lógica humana. Ele surpreende, Ele honra, Ele exalta e Ele cuida dos seus filhos. Agora declare comigo, com toda a sua força: Deus me dará condições e eu pagarei todas as minhas dívidas. Mais uma vez. Deus me dará condições e eu pagarei todas as minhas dívidas. Receba essa palavra. Tome posse. Porque essa declaração não é apenas uma frase. É uma semente espiritual. É um decreto profético. É um ato de fé. E a fé move a mão de Deus. Se você crê, diga dentro do seu coração: Amém. E eu quero te dizer algo muito importante antes de encerrarmos esta oração. Não permita que a sua realidade atual roube a sua esperança. O que você está vivendo hoje é apenas uma fase. Não é a sua sentença, não é o seu destino final. Talvez hoje você esteja olhando para as contas, para as cobranças, para a pressão, e tudo pareça grande demais. Mas lembre-se, o seu problema tem tamanho humano. O seu Deus tem poder infinito. Aquilo que para você parece uma muralha intransponível, para Deus é apenas mais uma porta que Ele pode abrir. Por isso, nesta noite, não durma alimentando o medo. Durma alimentando a fé. Não deite pensando na derrota. Deite pensando na promessa. Porque a palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nem paz, nem provisão, nem resposta, nem socorro, nem direção, nem milagre. Talvez a resposta não venha da forma que você imagina, mas ela virá, porque Deus nunca abandona aquele que clama. Talvez amanhã você acorde com uma ideia nova. Talvez uma porta se abra. Talvez alguém entre em contato. Talvez surja uma oportunidade inesperada. Talvez o que parecia impossível comece a se mover. E quando isso acontecer, lembre-se desta oração. Lembre-se deste momento. Lembre-se que Deus ouviu o seu clamor. Porque a luta financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre paz, é sobre dignidade, é sobre sustento, é sobre esperança. E o Senhor está restaurando tudo isso dentro de você. Eu profetizo que esta casa voltará a ter alegria. Eu profetizo que a mesa não ficará vazia. Eu profetizo que o choro desta noite dará lugar ao testemunho de amanhã. Eu profetizo que aquilo que hoje é vergonha se transformará em honra. Aquilo que hoje é aperto se transformará em abundância. Aquilo que hoje é escassez se transformará em provisão. Em nome do Senhor Jesus. Agora, antes de terminarmos, eu quero que você faça uma última declaração comigo. Diga com fé: eu não serei vencido pelas dívidas. Deus está cuidando de mim. Mais uma vez, com toda a sua alma: eu não serei vencido pelas dívidas. Deus está cuidando de mim. Receba essa palavra. Guarde isso no seu coração. E não permita que ninguém roube essa fé, porque Deus já começou a agir. Mesmo que os seus olhos ainda não vejam, o céu já está em movimento. Anjos já estão trabalhando em seu favor. Providências já estão sendo liberadas. Portas já estão sendo preparadas. O impossível já começou. E quando a sua vitória chegar,
volte aqui e glorifique o nome do Senhor, porque o testemunho da sua vida vai fortalecer a fé de outras pessoas. Se esta oração falou com o seu coração, eu quero te pedir algo muito especial. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja passando por dificuldades financeiras. Envie para aquela pessoa que está angustiada, para aquela mãe preocupada, para aquele pai aflito, para aquele amigo que perdeu a esperança. Porque às vezes, uma oração chega como resposta de Deus para alguém. E se esta mensagem tocou você, aproveite este momento para se inscrever no canal. Aqui nós temos uma corrente de oração, fé e palavra todos os dias. E eu quero continuar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelas suas finanças, pelos seus sonhos. Que Deus te abençoe profundamente, que Ele te dê paz nesta noite, que Ele visite o seu lar e que amanhã seja o início de uma nova história. Durma com essa certeza: o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Amém.